Ah, como Deus tem sido bondoso comigo nessas leituras de 2020. Hoje temos mais um livro que você não pode deixar de ler. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje nós temos mais um livraço, mais uma resenha de um livraço. Mas antes você já sabe o que fazer. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. O vídeo de hoje vai falar desse livraço aqui, ó. As Coisas da Terra, do Joe Rigney, da editora Monergismo, que tem como subtítulo Estimar a Deus e Desfrutar de Suas Obras. Pois bem, este é um livro que me foi indicado por tantas pessoas, tantas pessoas me indicaram esse livro e falaram que foi uma das melhores leituras da vida delas, que desde 2017, quando o livro foi publicado, eu tenho colocado ele nas minhas metas anuais, mas eu estava enrolando, e agora, no ano de 2020, eu coloquei nas minhas metas logo no início do ano para não perder a oportunidade. Li o livro e posso te dizer, que arrependimento de não ter lido esse livro antes. O autor Joe Rigney é professor assistente de Teologia, Cosmovisão e Literatura no Bethlehem College e Seminar, nos Estados Unidos. Além desse livro aqui, eu achei apenas mais dois outros livros que infelizmente ainda não foram traduzidos para o português. O primeiro deles, Lewis, sobre a vida cristã, tornar-se verdadeiramente humano na presença de Deus. E o segundo, Viva como um Narniano, discipulado cristão nas crônicas de Lewis. Eu fiquei sabendo que a editora Monergismo está trazendo esse livro aqui para o Brasil, Viva como um Narniano. Na verdade, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, o link da pré-venda. Pois bem, talvez o que fica mais claro com este livro aqui é que Joe Rigney é um aluno, um discípulo e um entusiasta de John Piper. Em cada palavra, em cada parágrafo e em cada exemplo, vemos a influência do bom velhinho nessa escrita aqui. E como não poderia deixar de ser, o prefácio desse livro foi escrito pelo John Piper, que confessa nesse prefácio que esse é um livro que ele gostaria de ter escrito. O prefácio termina com essa linda oração de John Piper para aqueles que irão ler este livro. Que o Pai das Luzes, que sabe como dar boas dádivas a seus filhos, ensine a vocês o segredo de enfrentar plenitude e escassez, fartura e necessidade, ser humilhado e ser exaltado. Que Ele lhes conceda a graça de fazer todas as coisas boas, de receber todas as coisas boas, de perder todas as coisas boas e de suportar todas as coisas difíceis por meio de Cristo que os fortalece. Amém. O objetivo desse livro é resolver a tensão entre as coisas do céu e as coisas da terra. Como aproveitar e se deleitar nas dádivas que Deus criou, sem com isso tirar os olhos da verdadeira grande dádiva, que é o próprio Deus? Alguns resolvem esse dilema escolhendo um desses lados, ou seja, decidem não aproveitar coisa alguma aqui da terra, numa espécie de ascetismo cristão. Outros decidem desfrutar desse mundo e acabam esquecendo da suprema dádiva. Nenhuma coisa, nem outra. Joe Rigney nos propõe desfrutar das dádivas menores como forma de aumentar o nosso deleite na dádiva maior, que é o próprio Deus. Duas coisas muito interessantes na introdução me chamaram a atenção. A primeira delas é que o autor critica aqueles hinos que fala para você apenas pensar nas coisas espirituais, nas coisas eternas e esquecer as coisas aqui da terra. Segundo o autor, nós devemos saber e devemos ter consciência de que foi Deus que criou esse mundo. E Deus disse que ele era bom. Na verdade, no final de toda a criação, ele disse que era muito bom. Então, não desfrutar das coisas que esse próprio Deus criou para o nosso desfrute seria uma falta de respeito com o Deus Criador. A segunda coisa interessante dessa introdução é que ele nos fala que esse livro tem basicamente duas grandes influências. A primeira delas, do C.S. Lewis, e a segunda, do Douglas Wilson, o meu autor não lido preferido. Pois bem, além disso, você consegue perceber em cada frase, em cada palavra que ele coloca aqui, a influência do John Piper. É incrível como você percebe a influência do John Piper em cada parágrafo desse livro. Uma dica muito importante para você que vai começar a ler esse livro. Calma. Tenha paciência principalmente nos 2, 3 primeiros capítulos do livro. Na verdade, principalmente mesmo no primeiro capítulo do livro. Em algum momento, quando você estiver lendo esse capítulo, você pode se perguntar:
como o conhecimento da Trindade pode me ajudar a desfrutar das coisas da terra. O título desse primeiro capítulo é A Glória do Deus Trino. Vai por mim, você vai ficar sabendo mais pra frente como conhecer esse Deus Trino vai fazer sim você desfrutar muito melhor das coisas da terra. Confie em mim, pequeno gafanhoto. Te garanto que nesse livro não há capítulos, nem parágrafos, nem palavras desnecessárias. Tudo está no seu devido lugar e deve estar ali por algum motivo. Joe Wigner vai te pegar pelo braço e muito calmamente te levar pelo caminho que ele quer te mostrar. Ele não tem pressa, mas também não enrola. Quer outra dica? Preste atenção, muita atenção nessa leitura. Essa não é uma leitura que você deve fazer sem ter um lápis na mão para ir grifando, para ir marcando e para ir revendo a sua leitura. É uma leitura que exige muita atenção porque vai te dar muito desfruto se você prestar bastante atenção em cada um dos argumentos. Comecemos pelo entendimento de Trindade e como o mau entendimento desse assunto pode fazer você ter um entendimento errado da criação de Deus. E aí o autor nos faz uma exortação. Cuidado com os exemplos dados para representar a Trindade, que na maioria das vezes cai na heresia da unicidade ou da tríade. Deixando esses primeiros entendimentos da Trindade para trás, o autor nos leva por uma discussão sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E devo dizer que a explicação dele é muito boa. Ele faz uma comparação entre o autor de um livro e a história de um livro. Veja bem, eu gostei muito dessa explicação, não porque ela seja profunda, completa e irreparável. Na verdade, existem livros e mais livros que são escritos para tratar desse assunto específico. Porém, eu gostei desse exemplo porque serviu completamente ao propósito desse livro. E serve também como uma boa base para as pessoas que não vão entrar nessa discussão teológica. Ou seja, se você não é daqueles que vai querer se aprofundar no assunto e estudar a filosofia de soberania de Deus e responsabilidade humana, essa explicação aqui serve bastante para você. Ao mesmo tempo, o autor vai nos exortar em como nós devemos nos deleitar nos paradoxos da Bíblia, pois eles esticam a nossa fé e compreensão. E aí ele dá alguns exemplos desses paradoxos. Por exemplo, nós somos pecadores, mas nós somos santos, aqueles que já foram regenerados por Cristo. Nós devemos nos deleitar em Deus nos banquetes, mas também devemos nos deleitar em Deus no jejum. Deus é soberano sobre as nossas ações, mas nós também somos responsáveis pelas nossas ações. Após colocar a base trinitária e também fazer-nos enxergar os paradoxos divinos, o autor vai partir para a construção dos argumentos mais relacionados ao assunto do livro. Mas lembre-se, essa base é fundamental para você entender o restante do livro. Primeiramente, o autor vai expor o grande equívoco dos materialistas que querem se relacionar com a criação longe ou à parte do seu Criador. É impossível isso. Impossível você ter um bom relacionamento com a criação se você não tem um bom relacionamento com o Criador. Obviamente que essa premissa de querer se relacionar com a criação sem o Criador sempre vai ser incompleta e vai ser distorcida. A maneira de nós limparmos a nossa lente é, claro, através do novo nascimento. Somente os que nasceram de novo podem se relacionar com as coisas criadas, sabendo e vendo que elas apontam para o Criador. Veja o que ele diz. Claro, por causa do pecado humano, nossa capacidade de interpretar a criação foi desfigurada e corrompida. Nossa visão é pobre, nossa mente é distorcida e nossos corações são depravados. Não podemos ver a luz do conhecimento da glória de Cristo no Evangelho, quem dirá no mundo natural. Só pela restauração consumada do novo nascimento somos capazes de interpretar corretamente as Escrituras e assim interpretar o mundo com correção. Temos aqui então o primeiro forte argumento desse livro. Só seremos capazes de ter um relacionamento saudável que glorifica a Deus através do novo nascimento. O autor continua logo nesse início e ele faz duas coisas interessantes. A primeira delas é nos falar que a tipologia e a metáfora na Bíblia nos ajuda a enxergar corretamente a criação. E a segunda é que tem uma parte aqui no livro que John Piper vai corrigir algo dito por C.S. Lewis. Uma parte imperdível desse livro que você só vai saber se você comprar para ler. Continuando, o autor nos apresenta o problema de termos uma visão equivocada do ser humano. O homem é um corpo que possui uma alma ou é um espírito que tem uma alma e habita o corpo? Já viu essa discussão por aí? Visão bipartite ou tripartite? Para Wigner, nenhum dos dois.
O homem é uma unidade indivisível e é por isso que lá na consumação dos séculos ganharemos um corpo incorruptível, porque o corpo faz parte dessa unidade. Bem, os argumentos a respeito dessa unicidade do homem são muito mais complexos e melhores no livro do que apenas isso que eu disse aqui. Mas fica bem claro que essa questão de dividir o homem não é bem bíblica e os versículos que são usados para isso devem ser lidos com muita cautela. Outro fator importante é sabermos que o nosso Deus é um Deus de vários sims e poucos nãos. Veja, lá no Jardim do Éden nós tínhamos centenas, se não milhares de árvores que o homem poderia comer, poderia desfrutar. Apenas uma árvore ele não poderia comer. A partir da criação nós vemos então que o nosso Deus é muito mais de sims do que de nãos. Outros exemplos como esse poderiam ser citados ao longo da Bíblia e que confirmaria a infinita superioridade da bondade de Deus sobre as poucas proibições. E aí vem um outro argumento principal do livro. As provisões de Deus, ou seja, as coisas da terra, a criação são para desfrute, mas também são para o cumprimento da missão do homem na terra. Devidamente explicado como o homem deve desfrutar das coisas da terra para a glória de Deus Pai e como essas coisas devem nos fazer enxergar ainda mais a bondade, a misericórdia e o favor de Deus, o autor vai fazer algo que, ao meu ver, deixa todos os livros que fazem o mesmo que ele fez aqui, muito superiores aos demais livros. Joy Wigner dedica pelo menos um terço desse livro para responder possíveis questionamentos contrários à sua tese. Eu devo dizer que a resposta a esses questionamentos é, para mim, uma das partes mais importantes desse livro e que eleva esse livro em outro patamar. O fato do autor não se esconder na sua tese, mas enfrentar os problemas que muitas pessoas levantariam contra a sua tese é sensacional. E a ideia que eu tenho é que à medida que eu estava lendo ali os primeiros capítulos, onde ele estava expondo a sua tese, esses questionamentos ficaram na minha mente, ficaram no meu coração. Eu estava lendo algumas coisas e imaginando, tá, mas a Bíblia não fala isso, mas a Bíblia não fala aquilo. E aí quando chega no capítulo 5, ele começa a tirar todas essas dúvidas e é como se ele soubesse que o fato dele apresentar a tese dele ia sim trazer essas dúvidas na sua mente. Um dos principais questionamentos é, ao desfrutarmos das coisas da terra, ao nos deleitarmos nas coisas criadas, não corremos o risco de fazer dessas coisas substituto do próprio Deus? Traduzindo, nós não podemos cair no pecado da idolatria adorando as coisas criadas ao invés do Criador de todas as coisas? Nós temos um capítulo inteiro para tratar dessa questão. Para mim, o capítulo mais sensacional, fora de série, fantástico, espetacular, incrível, magnífico, formidável, impressionante e surpreendente de todos, o capítulo 5. E considerando que todos os capítulos são muito bons, dá para perceber o quanto eu gostei desse capítulo 5. Por quê? Porque Joy Wigner parece que me chamou e falou assim, Rafael, eu sei o que você está pensando, eu sei das suas dúvidas aí, e agora eu vou tirar essas dúvidas da sua cabeça. Em síntese, o erro é se relacionar com Deus e a criação por aquilo que o autor chama de método comparativo. Ou seja, comparando o prazer que você tem nas coisas criadas com o prazer que você deve ter em Deus. Para Joy Wigner, você nunca deve fazer isso. Comparar o prazer que você tem aqui na terra, nas coisas da terra, com o prazer que você só deve ter em Deus. A solução, para Joy Wigner, é se relacionar com a criação e com o Criador pelo método integrado, que é amar e se deleitar na criação por causa do Criador. Isso é sensacional, essa explicação nesse livro de como você deve amar a sua esposa, como você deve amar os seus filhos, como você deve amar o jogo de futebol, como você deve amar a internet, né, o YouTube, esse tipo de coisa, por causa do Deus Criador e não fazer uma comparação dos prazeres que cada um pode te dar. É sensacional, você precisa ler esse capítulo 5 urgentemente. Outro questionamento importante é, a Bíblia não nos ensina a pensar somente nas coisas lá do alto? Que este mundo jaz no maligno? E tantos outros versículos que nos fazem entender que os tesouros desse mundo devem ser evitados para ganhar os tesouros do mundo vindouro? Não é assim que a Bíblia diz? Então como é que Joy Wigner pode estar falando para nós desfrutarmos das coisas da terra? Sabe qual a resposta para esse questionamento? Você ler esse livro, porque eu não vou falar. Não vou falar tudo porque esse é um livro que eu faço questão que você leia,
e que você aprenda e que você desfrute. Ainda temos tantos outros argumentos levantados pelo autor, como por exemplo, como deve ficar nosso deleite quando perdermos as coisas nas quais deveríamos nos deleitar. Então, durante todo o livro ele vai falando que você pode sim se deleitar nas coisas da terra, que Deus fez essas coisas para você se deleitar mesmo. E aí você pode estar pensando, sim, mas e quando nós perdemos tudo? E quando nós perdemos as coisas que deveriam nos dar deleite? E aí, como fazemos? Veja o que ele diz. Como fica meu deleite no filho quando perco meu filho? Como fica meu deleite no emprego e nas coisas que o dinheiro pode proporcionar quando eu perco meu emprego e não tenho dinheiro para comprar o básico? Eu realmente espero que você perceba que o autor não foge de nenhum questionamento. Pelo contrário, ele utiliza cada um desses questionamentos para afirmar ainda mais a sua tese. Deleite-se nas coisas da terra para deleitar-se ainda mais em Deus. Muito bem, pessoal, eu poderia falar desse livro durante horas. Então, não é surpresa nenhuma que As Coisas da Terra, de Joy Wigner, da editora Monergismo, vai levar 10 Mochés. Mas 10 Mochés se tornou com certeza um dos livros da vida, como tantas pessoas tinham falado que iria se tornar. Ah, e olha só, antes de terminar esse vídeo, eu preciso responder a algumas pessoas que me dizem que eu dou muitas notas 10 para os livros. E aí eu fiquei pensando a respeito disso. Realmente eu tenho dado muitas notas 10, principalmente no ano de 2020. Sabe, eu poderia bancar o intelectual, o chatinho, procurar alguma coisa no livro para falar mal. Porém, eu prefiro me empolgar com os livros, eu prefiro me empolgar com a leitura. Sim, vai ter livros ruins. Tem livros até de autores famosos aqui no canal que eu coloquei na lista dos piores livros do ano. Eu não tenho problema com isso. Mas quando o livro me empolga, quando o livro é bom, quando é prazeroso, quando eu me deleito numa leitura, eu não tenho problema nenhum em dar nota 10. Fique tranquilo que quando o livro for ruim para mim, na minha leitura, eu não tenho problema também de dar nota baixa, tá bom? Então, eu não estou fazendo propaganda para editora, não sou patrocinado por nenhuma editora, então fique tranquilo. Esse é um livro que vale 10, é um livro de deleite, um livro que realmente entrou como um dos melhores livros da vida. Muito bem, pessoal, eu espero que eu tenha dado gostinho para que você compre As Coisas da Terra e leia As Coisas da Terra. Você já sabe o que fazer, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.